Olá, meus amigos. Hoje nós vamos esclarecer mais um texto bíblico aqui mal compreendido, usado aí incorretamente por muitas pessoas. Mas antes disso, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Vamos falar aqui sobre o Espírito Santo, o pecado contra o Espírito Santo. Muitos dizem, que tem o pecado contra o Espírito Santo, aí o pecado contra o Espírito Santo é rejeitar o Espírito, rejeitar os apelos do Espírito Santo, está pecando contra o Espírito Santo. Será que realmente é isso que a Bíblia diz? Vamos para o texto então. Mateus capítulo 12, versículos 31 e o versículo 32. Depois a gente vamos ver o contexto aí, tá bom? O versículo 31 de Mateus 12 diz assim: Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Que coisa, né? Se alguém proferir alguma palavra contra Jesus, ou até mesmo blasfemar, será perdoado, mas contra o Espírito Santo não será perdoado. Aqui, nós já vimos aqui que não falou do pecado contra o Espírito Santo. E também não falou de rejeitar, os apelos do Espírito Santo. Até porque, se fosse assim, estaria todo mundo perdido, porque o Espírito Santo está já há muito tempo falando, na mente das pessoas, no coração, e infelizmente nem todos aceitam, mas depois aceitam, Foi o meu caso, Então, se eu tivesse pecado contra o Espírito Santo, eu não estaria aqui hoje, Mas rejeitei por tempos, depois vim aceitar. Hoje já tenho 22 anos aqui, servindo a Deus. Então vamos entender esse texto aí, tá bom? Primeiro, o que realmente Jesus está dizendo aqui, nós vamos para Marcos, depois vamos voltar para Mateus. Marcos no capítulo 3, versículos 22 a 30. Vamos para Marcos, depois voltamos para Mateus. Marcos vai falar da mesma coisa, Vamos ver o que Marcos vai dizer aqui. Marcos, no capítulo 3. Estou abrindo a minha Bíblia aqui. Você, se estiver com a Bíblia aí, faça o mesmo, senão você vai anotar, tá bom? Capítulo 3 de Marcos, versículos 22, nos diz assim: Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: Ele está possesso de Beelzebul, e é pelo maioral dos demônios que expele demônios. Olha, então aqui eles estão dizendo que Jesus estava fazendo aqueles milagres ali pelo poder de Beelzebul. E no versículo 30 diz assim: Isto porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Então, eles estavam aqui atribuindo, o que Jesus estava fazendo a um espírito imundo, pelo poder de Beelzebul. Você já começa aqui a entender o que é realmente, que não tem perdão se a pessoa fazer. Agora, vamos voltando para Mateus capítulo 12, vamos para o versículo 24, depois o versículo 28. Versículo 24 diz assim: Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: Este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Vamos para o versículo 28. Se porém eu expulso demônios, aí Jesus dizendo: Se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Então, você percebe aqui que o que não tem perdão é atribuir a obra do Espírito Santo a demônios.
Então, o pecado contra o Espírito Santo, que a Bíblia não fala aqui de pecado, né? Mas o que causa a perdição de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, no caso aqui os fariseus, é atribuir a obra do Espírito Santo a demônios. Jesus estava fazendo aquilo ali, operando aquele milagre ali, aquela cura, pelo poder do Espírito Santo. E eles estavam atribuindo ao espírito demoníaco, a demônios, pelo poder de Beelzebul. Então, é por isso que diz que não tem perdão. Você entendeu? Não é tão somente você não ter, ainda não ter aceito. Tem pessoas que ainda não aceitou o Evangelho, não aceitou ainda a Cristo como seu Senhor e Salvador. E o Espírito Santo continua, porque ele veio, continua ali apelando, porque ele veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo está trabalhando na vida dessas pessoas, certo? Então, essas pessoas que ainda não aceitaram, elas não estão perdidas, ainda tem chance, elas ainda podem aceitar, né, o Evangelho, aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, aqueles que não têm mais perdão, já estão perdidos. Nesse caso aqui, atribuir o Espírito Santo está fazendo. Alguém está fazendo pela obra, pelo poder do Espírito Santo, e a pessoa está dizendo que é pelo poder de demônios, aí está colocando aí a obra do Espírito Santo como uma coisa demoníaca ou como uma coisa sem valor. Por isso que não tem perdão. Deu para você entender agora? Então, Mateus capítulo 12, versículo 32, né, não está dizendo o pecado contra o Espírito Santo, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, tá bom? A blasfêmia no versículo 31, a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é atribuir a obra do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo a demônios. Agora deu para entender direitinho, né? Que Deus abençoe você e que sempre nós venhamos a prestar atenção nos textos bíblicos para a gente não confundir, né? Todo o texto tem que ser lido dentro do contexto. Sem contexto, o texto pode virar pretexto. Mas que Deus abençoe a todos.